Fala galerinha do Caridolândia, estamos de volta e hoje com um assunto bem sério, hein? Olha, nós vamos analisar aqui rapidinho um áudio que está viralizando no WhatsApp e simplesmente é um áudio que alerta sobre a possível paralisação dos transportes, principalmente transportes de carga, no Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto. Ouve aí rapidinho. A partir do dia 21 de agosto, a decisão em protesto contra a violência foi tomada durante uma reunião com cerca de 100 empresários na noite de quinta-feira. Dono de uma transportadora que atua no setor há 30 anos, Donizete Pereira conversou ao vivo com Rodolfo Schneider no Band News Rio, primeira edição. A ideia é parar os caminhões na empresa e desabastecer a cidade do Rio de Janeiro. Vai faltar combustível, vai faltar remédio, a ideia é parar. Não tem jeito, a gente já tentou de tudo, o governo não faz nada. Vocês vão a reuniões e aí, não falam nada? Não faz nada. Diz que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo, mas o problema não é, Rodolfo, não é falta de dinheiro. O problema é falta de ação. Nós temos 50 mil policiais no estado do Rio de Janeiro. O nosso problema hoje está centralizado em duas favelas, Chapadão e Pedreira. Se você cercar o acesso a Chapadão e Pedreira, acabou. Tem uma ausência muito grande do estado, tá? Se você olhar hoje, tem mais de 50 blitzes hoje na cidade com um policial preocupado com anteninha. Isso é uma vergonha. A todo momento o empresário vai embora do Rio de Janeiro. A todo momento você acha uma empresa. Agora não estou te montando uma empresa que dá um roxo, entendeu? A todo momento vai uma empresa embora. 350, 400, 500 mil funcionários. Quer dizer, um estado que já está falido, né? Se ele expulsa o empresário, vai ficar mais falido ainda. Cada empresa que vai embora, como disse na entrevista, são 300, 400 funcionários que são demitidos e que vão para as ruas. Lembrando que, em entrevista à Band News FM, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que o esquema de patrulhamento da operação aqui no Rio de Janeiro que vai coibir, ou que visa coibir roubos de carga, começa efetivamente no dia 1º de agosto. A PRF já está começando um esquema especial para tentar minimizar esses impactos, mas ontem, por exemplo, no jornal Band News Rio, segunda edição, nós falamos de um roubo de caminhão no Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. Um ouvinte entrou em contato aqui e passou essa informação. Até mais. Vamos analisar rapidinho o que ele está dizendo. Ele está dizendo que um grupo de empresários, né, se reuniu e empresários de transportes do Rio de Janeiro, transporte de carga, pode paralisar a partir do dia 21. E o pior, não seria uma paralisação de apenas um dia, possivelmente uma paralisação completa, simplesmente abandono do mercado do Rio de Janeiro. Cara, esse áudio, ele é real, tá? A ameaça é real, pode até não ser cumprida, mas ela é real. O áudio é real, isso aconteceu na Band News, eu já ouvi comentaristas, eu já ouvi jornalistas da Band News comentando sobre esse áudio e isso pode acontecer. Se vai, é uma grande distância que nós podemos analisar. Primeiramente, acho difícil inicialmente ele ocorrer, porque empresário, como todo empresário capitalista, ele não quer perder dinheiro. O problema é que vai chegar o momento onde o roubo de cargas vai ser tão danoso, tão prejudicial ao empresário, que ele vai parar de trabalhar, porque ele vai gastar mais dinheiro para trabalhar e para ser roubado do que o lucro que ele vai ganhar com isso. No momento em que o empresário tiver um prejuízo do seu roubo de carga que chegue próximo, tá, ao lucro que ele vai ganhar com todas as operações, já que ele não é roubado todas as vezes, certo? Ele vai começar, aí sim, essa ameaça pode ser real. Existe, tá? Todo empresário, na sua logística, ele já conta com uma possibilidade de roubo. Tanto conta com a possibilidade de roubo que ele geralmente faz seguro para isso. Só que os seguros cada vez estão ficando cada vez mais caros e esse preço que o empresário paga pelo seguro é repassado para o consumidor. No momento que o lucro também não for tão grande que vale a pena todo o esforço logístico e financeiro do empresário para fazer isso, sim, ele pode parar de abastecer o Rio de Janeiro. É um mercado. Ele pode, como existem várias outras empresas que eles setorizam sua ação. Ah não, uma empresa só atua no estado de São Paulo, minha empresa só atua no estado do Amazonas, e etc.
devido à sua especialização, devido à sua logística, à sua sede, etc, etc, etc. Isso se chama fatores locacionais. Toda empresa analisa isso ao abrir uma fábrica ou abrir sua representação. Então, esse fator não tem nada demais. A questão é, será que abandonar o segundo estado mais rico do país vale a pena? É possível que valha no momento, já que o estado do Rio de Janeiro está em crise. Então você tem a questão da crise que diminui as vendas, mas a questão da violência. A contabilidade de uma empresa como essa leva em consideração vários fatores, inclusive esse da violência. Mas por que está acontecendo tanto? Já que, estrategicamente, pensando na segurança, o Rio de Janeiro, no momento, historicamente, nunca teve tantos policiais, uma força policial tão grande como a de hoje. São mais de 45 mil, entre 45 e 50 mil policiais no Rio de Janeiro. E aí você me pergunta, isso é muito? Talvez sim, talvez não. A grande questão não é a quantidade, a grande questão é a comparação. Nós hoje estamos com o maior contingente de policiais da história do Rio de Janeiro. E a violência não está diminuindo? Está aumentando? Não estou culpando a polícia, pelo contrário, eu estou mostrando que não é a quantidade de polícia que vai diminuir a violência. A violência é um quadro muito maior do que isso, tá? É um quadro que eu já falei aqui no canal várias vezes. Se você não investir em todo o resto, principalmente educação, principalmente emprego, também, a violência não vai diminuir. Violência não se combate com violência. A polícia nunca esteve tão armada do que hoje, talvez não, porque as armas com o decréscimo da renda, decréscimo do investimento do Estado, é lógico, você está com problema na questão de armamentos. Mas eu lembro de passado que a principal reclamação do policial era justamente ter que enfrentar fuzil com revólver 38. E isso é um passado não tão distante assim. Hoje já não existe esse confronto. Você ainda tem muito equipamento sucateado na polícia? Claro que tem. Mas isso não quer dizer que eles não tenham equipamento. Equipamento, ultimamente, até tem. Pode estar faltando munição, com certeza está. Pode não estar adequado à estratégia de combate corpo a corpo. Certamente está. A grande questão é, aumentou a quantidade? Aumentou? Aumentou. E isso não diminuiu a violência. Porque não é isso que vai diminuir a violência. Não é isso, gente. É simples a equação. E mais, eu não estou nem botando nessa equação da violência, eu não estou nem colocando em equação uma coisa que o próprio empresário sugeriu, mas ele não falou, mas eu vou falar aqui, que é a quantidade de policiais que não querem resolver esse problema. Pois o problema é claro e todo mundo sabe onde está o problema. O problema está no Chapadão e na Pedreira. São as maiores favelas onde está sediado, depois da UPP, várias facções, vários grupos de traficantes fugiram das favelas de UPP e foram para Pedreira e foram para o Chapadão. E todo mundo sabe que está lá. E aí? Ninguém faz nada. Ou melhor, não existe inteligência para combater o que está acontecendo. Não adianta, esse problema só vai ser combatido com inteligência. Não adianta combate corpo a corpo. Combate corpo a corpo, ele só é um reflexo, ele reflete, ele apenas reage à ação dos bandidos. Ou seja, o combate corpo a corpo sempre está atrasado, porque o bandido agiu primeiro. Então não adianta, esse modelo de combate à violência está errado, porque ele é um modelo reativo, ele não é um modelo ativo. A gente tem que se antecipar ao bandido. Ter inteligência, investigação, escuta telefônica, escuta de rádio. Tem que ter infiltrados, policiais infiltrados para entender o que está acontecendo lá dentro. Mas isso não ocorre.
Isso não ocorre também porque a polícia não é uma só. Nós somos o único país do mundo que pensa em ser desenvolvido, que ainda existe polícia militar. Polícia militar é uma coisa de ditaduras. São polícias que foram criadas durante ditaduras para funcionar como uma polícia da ditadura, para defender os interesses da ditadura. Eu não estou falando do Brasil não, hein? Isso é no mundo inteiro. Não existe em nenhum país desenvolvido onde a violência é baixa, não existe instituição. Polícia militar. A polícia nunca é militar em países desenvolvidos, porque militarismo é uma coisa de estratégia para defender a nação contra invasão estrangeira. Militarismo é necessário, tá? Maior ou menor investimento depende da questão geopolítica do país, mas é necessário para defender as fronteiras e o interesse do país. A polícia não deveria ser assim. E eu não estou falando que o erro é a polícia militar. Perceba, o erro está em ter duas polícias ao mesmo tempo, a militar e a civil. E elas não se comunicam, elas não se aturam, elas são, entre aspas, adversárias. Não vou dizer bem adversárias, mas elas são quase como corpos diferentes que não se integram. E elas, muitas vezes, soldados e policiais civis não se entendem e não se complementam. Como você imagina, num país desenvolvido, o policial que está na rua, ele conhece o sistema e depois, quando ele vira detetive, é porque ele já passou por esse sistema. No Brasil isso não ocorre. As duas não trocam experiências, não existe nada em conjunto, não existe inteligência efetiva para combater o crime em grande escala na Polícia Militar do Rio de Janeiro. A inteligência, ela é basicamente só empregada na Polícia Civil, que está despreparada também, que está totalmente sem renda, sem financiamento, sem nada. E a quem isso interessa? Esse é um outro ponto que eu já falei aqui. A quem interessa a violência? Interessa a pessoas que eram ninguém no passado e hoje são cogitados até a presidente da República. Baseado em quê? Baseado em discurso de combate à violência. Violência com violência, claro, porque a violência dá voto para essas pessoas. E simplesmente essas pessoas não querem que a violência acabe. A gente sabe que a crise ela é grande culpada por esse aumento de violência e aumento também do roubo à carga, do roubo à pessoa, roubo a celulares, etc. O traficante também está em crise, ele não está vendendo tanta droga quanto antigamente. Porque o Estado está em crise, o carioca está em crise, as pessoas estão em crise, desempregadas, sem dinheiro. E ele não vende. Então ele vai pegar esse dinheiro de outra fonte. Que fonte? O roubo de carga. Então você não tem como você combater isso de forma sistemática, de corpo a corpo. Isso só é reativo. Temos que ter inteligência. Agora vamos parar um pouco e pensar. Vamos pensar, não só culpar a polícia, não só culpar o secretário de segurança, a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, que só culpa os outros e não vê a sua própria culpa, tá? Só vive culpando os outros e não vê a sua própria culpa. Mas vamos pensar aqui um pouquinho também na nossa culpa. Vamos pensar em tudo. Vamos parar de culpar os outros, vamos pensar na gente. O que o povo tá vendo com isso, cara? Tá maluco? Assim como você já viu até isso e de repente no Tropa de Elite 1, e tem um fundo de verdade, o tráfico de drogas também só existe porque existe gente para comprar droga, não é isso? Simplesmente o roubo de carros e o roubo de cargas, a mesma coisa. Por que o roubo de carros? Quantas vezes você vê o quanto tá o roubo de cargas aumentando no Rio de Janeiro por um termômetro bem simples, os camelôs. A quantidade de pessoas que vendem produtos, muitas vezes produtos até de marca, na rua, nos trens, nas estações. Outro dia eu estava passando, andando para a escola que eu dou aula, e eu vi
Na porta de casa, o cara vendendo cigarro, numa banquinha em frente à própria casa. Da onde esse cara pegou esse cigarro? E as pessoas não têm nem a mínima noção de quanto isso é prejudicial para a própria violência, para o próprio país, para a própria segurança. Quando você compra um produto que você sabe que é fruto de roubo, você está dando munição pro traficante, pro rouba-carga. Um dia ele dá um tiro em você, cara. É isso que eu já falei várias vezes aqui nesse canal. Não temos políticos corruptos. Nós temos um povo corrupto, um povo que só pensa no seu próprio bolso, no seu próprio desempenho, no seu próprio ego. Esse é o povo do Brasil. E isso acaba refletindo na violência. Quando você tem pessoas que pagam a Gato Net, sabendo que esse dinheiro muitas vezes está indo para a mão de traficantes, de miliciano, que compra, e eu não sei como, compra produtos de camelô na estação de trem, produtos alimentícios. Nossa, outro dia eu vi iogurte sendo vendido no camelô, sem estar no gelo, assim, e pessoas malucas comprando. Ah, Camilo, mas é crise, a pessoa tá sem dinheiro, acaba comprando porque... Esse é o problema. Tudo se tem uma desculpa. É fácil se dar desculpa. A gente não consegue ver o quanto nosso comportamento, nossa atitude também contribui para o estado que nós estamos. Assim fica cada vez mais difícil. Bom, espero ter esclarecido um pouco desses pontos. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas ele é importante para a gente entender o quadro que está ocorrendo no nosso país e principalmente no nosso estado. Um abraço, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, dá um like e até a próxima.